Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo esse vídeo mais tarde. Bom, a proposta desse vídeo é discutir algumas diretrizes básicas para a construção de uma pesquisa. Então, levando em conta não só a aula que já apliquei, mas também um texto base para a gente discutir isso. Inclusive, é um vídeo que trabalha com 3 textos, na verdade. Um é um texto do Deber, de 97. O segundo texto é um texto de Duarte, de 2014. E o terceiro texto é, na verdade, a resolução, a resolução 466 de 2012, que orienta a construção ética de uma pesquisa. Claro que essas indicações eu também vou colocar junto ao vídeo para poder facilitar o acesso de vocês, mas a proposta desse vídeo é fazer uma síntese de o que é o mínimo, quais são as diretrizes básicas para a gente discutir a ética na pesquisa. Com base nisso, e começando a partir do texto de Deber, vamos discutir algumas diretrizes éticas fundamentais. A primeira delas, que a gente pode considerar, é a questão do consentimento. É o mínimo que a gente tem que levar em conta ao exercer uma construção de pesquisa. A pessoa que a gente vai entrevistar, que a gente vai coletar dados, a instituição a qual vamos adentrar, ela tem que estar ciente da realização da pesquisa. Tem que haver um consentimento. A pessoa tem que estar disponível e aceitar fazer parte da pesquisa. A instituição também tem que estar disponível e aceitar que o pesquisador adentre naquela instituição, naquela unidade e exerça a sua pesquisa. Então, o consentimento é a primeira diretriz para a gente pensar a questão ética da pesquisa. Isso é fundamental. O consentimento ele pode se dar de uma forma, de um modelo formal ou informal. O formal, como a gente vê ao longo das discussões, é o famoso TCLE, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, em que o pesquisador descreve as etapas da pesquisa, a proposta da pesquisa, e envia para uma instituição ou para a pessoa que vai fazer parte do projeto de pesquisa, a pessoa que vai entrar como objeto de estudo, em que essa pessoa ou instituição consegue ler, tem um registro documental das motivações daquela pesquisa, os possíveis riscos e por aí vai. Então essa é a primeira diretriz que temos que considerar, a questão do consentimento. A segunda diretriz é o tipo de informação, ou seja, a gente tem que deixar claro qual é a capacidade da pesquisa. Ela vai envolver entrevistas, transcrições, áudio, vai ser no formato audiovisual. Então, que tipo de informação a gente vai trabalhar? Qual é a coleta de dados que a gente quer? A gente quer dados pessoais da pessoa ou de uma instituição? A gente quer o acesso à documentação historiográfica de uma determinada unidade? Então a gente tem que ter claro que tipo de informação vamos trabalhar nessa pesquisa. Ok? A terceira diretriz, e ela não tem como dissociar da quarta, envolve a diretriz da legalidade e os preceitos intelectuais. Ou seja, a pesquisa ela tem que ser legal. Não adianta a gente querer realizar uma pesquisa, por exemplo, em uma unidade prisional e há uma resolução, um decreto-lei que inviabiliza esse tipo de pesquisa lá dentro. Então, a primeira barreira já está aí, Então, você tem que ter um amparo legal. Qual é o amparo legal? É se basear numa resolução, se basear em um preceito descrito dentro de um decreto-lei ou uma portaria. É você ter um amparo documental que te permita fazer aquela pesquisa. Outra é a questão intelectual. Não adianta a gente, por exemplo, trabalhar e desenvolver um projeto de pesquisa com pessoas que não compreendem o que está sendo pesquisado.
A pessoa que faz parte da pesquisa como objeto de estudo, ela tem que ter ciência do que se trata a pesquisa e, claro, entender a pesquisa. Então, a gente tem que ter uma preocupação, por exemplo, com termos técnicos. A gente tem que deixar os termos técnicos mais claros, transparentes, para com que a pessoa que, por exemplo, esteja sendo entrevistada entenda o que o pesquisador está solicitando dela, compreenda as perguntas e consiga ser mais participativa. Não adianta, por exemplo, eu implementar um projeto de pesquisa e eu trago pessoas para fazer, por exemplo, um grupo focal ou uma coleta de relatos e eu só pratico uma linguagem jurídica com pessoas que às vezes nem são do campo, não possuem uma instrução do campo jurídico ou não possuem, de repente, ensino superior, então já não tem um acesso mínimo de compreensão de determinados documentos ou falas. Ou seja, a linguagem ela tem que estar adequada à pessoa. A capacitação tem que estar adequada à pessoa. Não adianta, por exemplo, eu ser um médico e discutir num projeto de pesquisa as diretrizes básicas para implementar, por exemplo, um protocolo de cirurgia com pessoas que são de outras áreas de formação. Muito provavelmente, uma linguagem da medicina, especificamente sobre cirurgia, não é uma linguagem palatável para quem é, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto. Então, a questão intelectual, ela também tem que ser pensada como uma diretriz ética da pesquisa, né? Isso envolve uma transparência, uma facilidade de comunicação, certo? Outra diretriz básica é a forma de coerção, ou seja, como você pode se relacionar com as pessoas ou uma instituição para poder prover o andamento da sua pesquisa. A coerção ela não pode ser vista de uma forma impositiva, mas de uma forma em que você deixe claro, por exemplo, a importância da sua pesquisa. Diga as possibilidades de produtos que podem surgir a partir da sua pesquisa. Qual o retorno que a pesquisa pode trazer, para evitar aquilo que eu já discuti ao longo de alguns vídeos sobre metodologia, que é aquela pesquisa que vai até as pessoas, as utilizam como objetos de estudo, mas não trazem retorno nenhum. E é muito comum a gente ver pessoas reclamarem de pesquisadores por conta disso, trazendo frases como: o pesquisador vem aqui, coleta um monte de dados, vai embora, e a gente nunca mais vê a pessoa, não vê a pesquisa, não vê retorno, não vê nada. Isso é constrangedor, é um problema, e é um problema inclusive ético, porque é um pesquisador que só acessou pessoas e instituições apenas por uma questão pessoal da sua pesquisa. Então a gente tem que ter uma forma de coerção em que possibilite uma relação saudável com as pessoas ou com a instituição que a gente vai pesquisar, que traga algum retorno, que traga uma troca, que seja uma coisa boa para ambos os lados. E a última diretriz básica para a gente pensar a ética de pesquisa é a questão dos riscos, tendo em vista que todas as pesquisas possuem riscos. Por menor que seja o risco, todas as pesquisas possuem riscos. Risco de vazamento de dados, ou risco de segurança física, dependendo do que a pessoa for solicitada a responder, dependendo da pergunta, pode trazer dados que não são interessantes da pessoa se expor. Riscos, por exemplo, questão geográfica, tanto de acesso da pessoa que faz parte da pesquisa como objeto de estudo, quanto ao próprio pesquisador. Riscos financeiros, de repente a pesquisa demandar muitos gastos que podem não trazer retorno, né? Riscos tecnológicos, por exemplo, às vezes a pesquisa envolve uma tecnologia, um software que não funciona, que não dá conta das solicitações do pesquisador. Ou seja, a gente tem que ter claro que toda pesquisa envolve um risco e deixar claro na nossa pesquisa que riscos são esses e como que o pesquisador pretende solucioná-los ou justificar que esses riscos não vão ocorrer, ou que o grau de ocorrência desse risco é menor. Ok? Então, para fechar, as diretrizes básicas para a ética em pesquisa são consentimento,
tipos de informação, questões legais, questões intelectuais, formas de coerção e riscos, ok? A partir daí, cabe a gente discutir de uma forma rápida o texto de Duarte, 2014. Ele é um texto muito importante porque ele deixa claro que os modelos atuais que temos para pensar a ética em pesquisa, eles são modelos enviesados, tendo em vista que os modelos formais que temos para as instituições e pesquisadores seguirem seguem padrões de determinadas áreas do conhecimento, como, por exemplo, a biomedicina. E isso é um complicador quando o pesquisador faz parte de áreas que dizem respeito ao espaço da ciência humana e social. Ou seja, as ciências humanas e sociais muitas das vezes devem submeter seus projetos para uma análise que é de pessoas que pertencem a uma outra área de conhecimento, a um outro padrão de construção de pesquisa. Então esse foi o primeiro fator problemático que o Duarte traz no seu texto, um texto historiográfico, inclusive, ele apresenta o início dessa problematização, e isso, por conseguinte, trouxe uma importância da gente discutir como construir uma pesquisa dentro de padrões éticos e não enviesados. Com base nisso, alguns pontos foram considerados para evitar esses problemas de interferência na produção ética ou de análise de uma pesquisa por alguém não capacitado para discutir aquela questão. Alguns pontos, esses eu vou mencionar agora. O primeiro ponto é o fato de que as pesquisas em ciências humanas e sociais devem ser entendidas como baseadas não apenas em epistemologias e suas metodologias, independente da sua área temática ou das suas questões empíricas. Em resumo, as pesquisas da área de ciências humanas e sociais não devem ser avaliadas por suas questões epistemológicas ou metodológicas. Afinal de contas, são questões pessoais da área de ciências humanas e sociais, que podem entrar em conflito com pareceristas ou pesquisadores que são de outras áreas do conhecimento. Portanto, seria um problema ético um parecerista fora desse campo de ciências humanas e sociais avaliar o projeto por uma questão metodológico-epistemológica. Certo? O segundo ponto é o fato de que todas as implicações e consequências da prática da pesquisa para os sujeitos pesquisados ou participantes não devem ser considerados a partir também do seu viés epistemológico ou metodológico. Ou seja, é muito comum, quando a gente submete uma pesquisa a partir do TCLE, o termo de consentimento livre e esclarecido, que algumas questões que sejam colocadas para o pesquisador sejam questões mais pertinentes, por exemplo, para a área da medicina, da biomedicina, questões epistemológicas e éticas do trato do pesquisador com o ser humano, que ou não são discutidas ou não são aplicadas da mesma forma pela área das ciências humanas e sociais. Em resumo, esse ponto diz respeito para com que a avaliação ética desses projetos de pesquisa não considere o viés epistemológico ao entrarmos numa análise de pesquisa com pessoas. Certo? Terceiro ponto que vale a gente considerar é a importância de se reconhecer o caráter processual e dialógico existente nas pesquisas em ciências humanas e sociais. Ou seja, reconhecer o processo, reconhecer que são projetos de pesquisas que envolvem uma questão dialógica, ou seja, uma discussão que envolve a relação do pesquisador com a pessoa ou instituição a qual ele pesquisa, que é uma pesquisa que envolve um ganho para os dois lados, não apenas para o pesquisador. Então, isso é um viés que pode ser analisado.
Ou seja, o projeto de pesquisa, para ele ser contemplado de forma ética, o parecerista pode pegar esse projeto, ler e verificar que sim, é um projeto que é pertinente não apenas para o pesquisador, é um projeto que entra em contato com as pessoas que fazem parte como objeto de estudo, que tem uma troca com a instituição a qual esse pesquisador está inserido ou está pesquisando mesmo, como um estudo de caso, por exemplo. Isso não diz respeito à metodologia, isso não diz respeito à epistemologia de uma determinada área. Isso diz respeito ao usufruto daquele projeto. Então é pertinente, isso pode ser avaliado. O quarto ponto é que deve ser reconhecidos diferentes níveis de risco dos projetos. Ou seja, reconhecer que todo projeto, tal como eu falei ainda há pouco nesse mesmo vídeo, ele apresenta um risco. E que os projetos devem deixar claro, escrito, fundamentado que riscos são esses. Pois os riscos, eles independem do projeto de pesquisa e da área de conhecimento. Porque toda pesquisa envolve risco. Então, esse é um fator que também pode ser analisado e quando a gente submete o nosso projeto de pesquisa para um parecerista de comitê de ética. Ok? O quinto ponto, que também é importante, é que a gente tem que considerar, né, uma análise sumária e ágil das pesquisas, entre aspas, sem risco, ou seja, de risco menor. É uma discussão que envolve um escalonamento de prioridades, que envolve uma questão que há muito tempo atrás era problemático o pesquisador submeter a sua pesquisa e a pesquisa ficar tempos no comitê de ética, de uma forma que muitas das vezes inviabilizava a própria construção da pesquisa, porque, por exemplo, uma pessoa que está no mestrado, ela tem 2 anos em tese para resolver a sua dissertação, seu projeto de pesquisa. Imagina se essa pessoa submete o seu projeto e esse projeto só tem uma resposta de aceitação ou não, quando a pessoa só tem 3 meses para terminar sua pesquisa. Ou seja, quase acabou os 2 anos. Entende? Dependendo do projeto de pesquisa, um prazo demorado pode ou inviabilizar a construção da pesquisa ou fragilizar o andamento da pesquisa. A pessoa pode não coletar dados suficientes. A pesquisa pode se tornar minimamente rasa, superficial. Ou, como comentei, até mesmo não ocorrer. Então, para evitar esse tipo de problema, o ponto que a gente está discutindo agora é a possibilidade de trabalhar o escalonamento de riscos. Ou seja, pesquisas que envolvem, por exemplo, testes em humanos, em animais, são pesquisas que envolvem uma interferência direta no organismo. Elas possuem um escalonamento maior do que pesquisas que possam envolver, por exemplo, um vazamento de dados básicos, como gênero, como idade, por exemplo, que é um risco, claro, afinal de contas são dados pessoais, por mais que não seja, por exemplo, um CPF, um RG, o nome inteiro da pessoa, mas não deixa de ser um risco, porém um risco a priori de grau menor do que um risco, por exemplo, da construção de uma vacina, de um teste laboratorial. Então, a ideia é considerar no protocolo ético de pesquisa mais esse ponto, que é o escalonamento dos riscos. Ok? O último ponto, que todas as áreas do conhecimento estejam inclusas na análise de projetos de pesquisa, incluindo as áreas de ciências humanas e sociais. Tal como eu comentei no início dessa discussão. Não dá para pesquisadores da área de ciências humanas e sociais, terem seus projetos avaliados por pessoas de outras áreas do conhecimento. Então isso é uma mudança importante. Não é à toa que alguns departamentos, algumas instituições de ensino superior possuem comitês de ética interno dentro de cada departamento, tanto para agilizar o procedimento de avaliação dos projetos de pesquisa, para ver se eles estão dentro dos preceitos éticos, mas também pelo fato de você ter pesquisadores de áreas afins, né? O seu projeto, que advém da área da antropologia,
não ser avaliado somente por um médico, que é um complicador. A visão de um determinado profissional, ela é distinta da visão de outro, mesmo se a discussão for idêntica, como por exemplo a questão da etnografia. A etnografia ela é vista dentro da antropologia de uma forma que ela é discutida de formas um pouco mais distintas, por exemplo, pela antropologia, entre outras áreas do conhecimento. Então, o ideal, interessante, é que o pesquisador possa submeter o seu trabalho para pareceristas afins da sua área, ou pelo menos dentro desse campo de ciências humanas e sociais. Com base nisso, também há a própria resolução, né, de 2012, que ela traz algumas dessas diretrizes comentadas nesse vídeo dentro de uma normativa, ou seja, é um documento legal que dá respaldo para o pesquisador exercer a sua pesquisa e declarar que a mesma está de acordo com os preceitos éticos básicos descritos no conteúdo desse vídeo. Então, eu recomendo uma leitura mais profunda dos textos indicados, da resolução. Pesquisadores em geral vão entrar no que a gente chama a Plataforma Brasil, que é a plataforma em que a gente submete uma pesquisa para ver se ela pode estar apta para ser realizada com humanos dentro de uma determinada instituição. Então, lá cabe navegar na plataforma, ela envolve documentos básicos que o pesquisador tem que desenvolver, sendo esses 3 documentos: a folha de rosto, em que tem os dados do pesquisador e da instituição ou do responsável pela pesquisa, o próprio projeto de pesquisa e o TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido. Minimamente, esses 3 documentos devem constar na Plataforma Brasil. Eu espero que esse resumo tenha sido pertinente para vocês, tenha ajudado em alguns aspectos da leitura. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, entrem à vontade, né, para a gente discutir, resolver qualquer dúvida a respeito dos textos ou de como desenvolver a sua pesquisa aos moldes da ética, dentro de preceitos básicos da ética de pesquisa, certo? E claro, e-mail, tem os comentários aqui também no vídeo, pode entrar em contato à vontade, gente. Por hora é isso. Até logo.